Druk é um filme dinamarquês dirigido por Thomas Vinterberg e ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro. Muito se discute sobre esse filme, sobre o que ele quer passar e até mesmo sobre o que ele é. Essencialmente, parece um filme sobre álcool, mas ele é apenas uma ferramenta para uma discussão mais espontânea e complexa, porque Druk é sobre celebrar a vida. Eu sou o Robert e esse é o Odisseia Espacial. A experiência de assistir Druk se parece muito com beber com os amigos. O filme passa essa sensação. A história acompanha 4 professores de meia idade que vivem uma vida completamente comum. Eles decidem testar uma teoria que diz que todos nascemos com um déficit de 0,05% de álcool no sangue. Só um grande parêntese aqui, o psicólogo que propôs essa teoria, na verdade, só estava brincando. Só estava brincando no prefácio de um livro sobre vinhos. Era uma piada dele, pois ele tinha observado que depois de uma taça de vinho, a vida parece mais alegre. Mas ele mesmo desmentiu essa teoria um parágrafo depois. Mas os personagens de Druk ainda assim testam a teoria e decidem beber todos os dias, colocando no sangue 0,05% de álcool. A vida deles aparentemente começa a melhorar realmente. O grande protagonista do filme é Martin, que se sente muito frustrado com todos os aspectos da vida. O relacionamento com os filhos não é muito profundo, a comunicação com seus alunos é ruim e tediosa, e o casamento deles está morto, mas ainda não enterraram. Os outros personagens acompanham com suas próprias frustrações. Nikolai tem uma vida normal, com uma família grande, mas ele não se sente tão realizado e não está mais tão próximo da esposa quanto gostaria. Peter não consegue ter um relacionamento e se sente sozinho. E temos Tommy, que também é solitário e provavelmente depressivo. O filme tem uma exploração do álcool bastante complexa, e ele não se deixa levar nem para o lado da glorificação do álcool, nem para o lado moralista sobre ele. É um cuidado que o diretor Thomas Vinterberg teve sobre a abordagem. Anos antes, na primeira ideia do filme, ele seria sobre o álcool e celebrando o álcool. Mas Vinterberg sentiu que tinha uma responsabilidade na abordagem do tema. O filme pode ter gatilhos, pois há o consumo de álcool o tempo todo. E realmente é bem complexo. Diferentes culturas têm diferentes relações com o álcool. Aqui no Brasil, por exemplo, ele é muito presente em nossas vidas. Com o passar dos anos, só foi crescendo o consumo de álcool por pessoa no Brasil. O brasileiro consome acima da média mundial recomendada em litros por ano. Cada vez mais pessoas começam a beber mais cedo, e isso é preocupante em questões de saúde pública e problemas sociais causados pelo álcool. Ele é responsável direto e indireto de uma boa parte das mortes no nosso país, e com a pandemia só cresceu o consumo. Isso é muito causado por uma indústria do álcool que temos que veicula até propagandas na televisão incentivando o consumo do álcool. É uma droga legalizada, de fácil acesso e glamourizada. Até o Papa falou que a gente está bebendo muito. Mas não se engane, essas propagandas moralizantes sobre a abstinência também não funcionam. O que precisamos é de discussões realmente eficientes, claras e sem moralismos baratos. Mas, ainda assim, há questões culturais ligadas ao consumo do álcool. Usando a própria Dinamarca de exemplo, na mitologia nórdica o que mais temos são histórias com bebidas, principalmente o hidromel. Os deuses eram os que mais enchiam a cara. O filme traz essa relação dúbia com a bebida, como ela ajuda eles em muitos momentos, mas também os leva para os piores. Na verdade, Druk não tenta dar nenhuma resposta. Ele abre a discussão e abre perguntas. Afinal, o filme não é sobre álcool. O álcool é só um catalisador, um objeto principal para uma discussão maior e mais plena. O álcool
é uma desculpa. Sabe quando você quer ver alguns amigos e chama eles para beber e na verdade a bebida é só uma desculpa para reunir a galera? O álcool é uma desculpa para celebrar a vida. Ele é um pontapé inicial para atitudes serem tomadas, sejam elas boas ou ruins. O personagem de Mads Mikkelsen é um cara sem coragem. Ele não tem coragem para falar determinadas coisas, para sentir ou para tomar atitudes que precisa. O álcool dá essa coragem e confiança. Talvez seja por isso que os jovens consumam tanto álcool. A bebida não é o que muda a vida deles, é um catalisador para as emoções de cada um. Ela levou eles ao paraíso e ao inferno. Eles se sentem frustrados e aquilo deu confiança a eles. Ela possui impacto diferente para cada situação ao qual cada um deles se encontra. Os efeitos variam de acordo com o estado da pessoa, podendo ser apenas um drink para alguns ou causando vícios e danos graves em outros. Às vezes a bebida é usada para afundar as mágoas, e isso pode ser grave se a pessoa estiver com problemas muito sérios, como depressão, por exemplo. Vinterberg não quer mostrar a bebida como a resolução dos problemas, nem como um demônio que estraga a vida das pessoas. As ações são de responsabilidade de cada indivíduo. O filme é sobre a alegria de abrir mão do controle. O álcool tira o controle sobre o próprio corpo, mas novamente é uma metáfora sobre não ter controle sobre a vida. O personagem Martin mesmo diz que a vida não é o que esperamos. Verden er aldrig, som man forventer den. Ele fala isso para os jovens que estão prestes a se tornarem adultos e planejam 1 milhão de coisas. Druck abre com os jovens passando dos limites na cachaça e descontrolados. Eles bebem, se beijam, se divertem e vomitam. Tudo na mesma intensidade. A frase inicial do filme do filósofo existencialista Søren Kierkegaard fala sobre juventude e amor. O que é a juventude? Um sonho. O que é o amor? O conteúdo do sonho. Normalmente a juventude é ligada com a paixão. Pode ser a romântica, a sexual, pela amizade ou qualquer outra coisa. Temos que na juventude as pessoas são tão emocionadas e dramáticas. É como se o jovem não tivesse muito controle sobre suas emoções e limites. O que faz um jovem ficar profundamente triste quando sua banda favorita se separa e o que faz com que ele fique completamente extasiado em um rolezinho qualquer com os amigos. Os personagens de Druck acabam voltando a essa juventude, a essa falta de controle e inconsequência, ao viver intensamente. É isso que eles precisam para a vida. O álcool apenas desperta essa paixão. O local principal do filme é essencial para isso. É um ambiente onde se misturam os mais velhos e os mais novos, onde os jovens estão para aprender lições dos mais velhos, mas acaba sendo uma troca de aprendizados. Thomas Vinterberg teve uma terrível experiência de perda de controle quando sua filha Aida morreu aos 19 anos em um acidente de carro. Inclusive, ela estaria no filme, e a escola na qual foi gravado era a que ela estudava, e alguns colegas dela apareceram no filme. Esse foi um momento terrível para Vinterberg, mas ele decidiu continuar com o filme porque Aida estava muito animada sobre ele. Isso dá uma nova faceta para o filme, e transformou o filme em uma homenagem à vida e a Aida. Mads Mikkelsen foi essencial para esse projeto, pois o ator captou a essência do que era essa festa. Ele e Thomas Vinterberg hoje são amigos. Eles já trabalharam juntos anteriormente no filme A Caça, que também conta com Thomas Bo Larsen. Mas no A Caça era uma relação profissional. Aqui em Druck, o próprio Vinterberg diz que Mads foi aquele amigo que limpava as lágrimas dele. Foi apenas por essa confiança que a cena final aconteceu. O filme muda toda hora da comédia para o drama, e vice-versa.
Temos cenas de bebedeira divertidas e consequências humilhantes. Tem muitas risadas e cenas de quebrar o coração. O filme é como uma bebedeira mesmo, com vários momentos distintos, torcendo para chegar no final feliz. Mas o outro final que pode ter é trágico. As alegrias, as brigas, as risadas, as lágrimas, tudo caminha para o final. Após a perda do amigo, os 3 que restaram estão com sentimentos conflitantes. Primeiro, é uma tragédia terrível, e a tristeza os invade. Mas depois, eles estão falando sobre suas vidas, o rumo que elas podem tomar. Peter tem uma esperança de relacionamento, Nikolai está bem em casa, e Martin, mesmo depois de uma briga feia, parece ter um fio de esperança para a retomada do relacionamento. Esse final é apoteótico. Pode ser descrito com qualquer sinônimo da palavra grandioso. Ele é sincero e só existe porque o filme é honesto consigo mesmo. Se lembra que quase agora eu disse que sem a confiança de Mads Mikkelsen por Thomas Vinterberg esse final não aconteceria? Pois então, Mads é um grande ator. Sério, há alguns anos Mads Mikkelsen é um dos meus atores favoritos. Mas ele também já foi ginasta e dançarino. Porém, ele é reservado quanto à dança. Mas Thomas convenceu ele a dançar para a última cena. Assim como os amigos do personagem tentavam. Segundo Mads Mikkelsen, pode ser até que o filme inteiro seja uma desculpa só para o Vinterberg vê-lo dançar. E se tudo isso é sobre a alegria de perder o controle, a dança é a expressão máxima para isso. Qualquer um pode dançar mal ou bem, mas pode. O corpo se mexe com a música e se expressa por ela. É uma energia que passa, é uma festa do corpo. A dança é um momento catártico. É como se o filme inteiro fosse feito apenas para aquela cena. É como se a música fosse feita apenas para aquela cena. A cena final é alegre e melancólica. Em um momento em que uma tragédia acometeu o grupo de amigos, eles se libertam, não por causa do álcool, mas pela vontade de finalmente viver. Nenhum acontecimento específico é necessário para festejar, sem desculpas para viver, para criar conexões, relações, reviver relações mortas ou dançar. É como se eles tivessem esperado tempo demais para finalmente viver. Druck abre com os jovens passando dos limites e fecha com os mais velhos junto a eles. A música What a Life encaixa perfeitamente no filme que almeja celebrar. Ela toca no início e no fim do filme. E também fala sobre festejar e, como diz a música, Vinterberg e os personagens não estão só bebendo, não estão festejando uma morte ou algo assim. Eles estão festejando a vida. Não o ato de estar vivo, mas o ato de viver. O ato de se embriagar com a vida e o que ela tem a oferecer. Não ter o controle sobre ela e aproveitar isso. Em inglês, o título do filme é Another Round. E acabou sendo subtítulo aqui no Brasil também. Mais uma rodada. Mas não é esse o sentido que o diretor queria. Não vamos pedir mais uma rodada de festa, mais uma rodada de celebração. Pois a tradução da palavra drunk pode não existir em muitos idiomas, mas existe no nosso. Drunk é uma bebedeira de vida.